Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cris. Boa tarde ao pessoal de casa. Isso mesmo, eu estou aqui com a Karina Fernanda, ela que é terapeuta espiritual, cartomancista e comunicadora, mas sabe como é que é, né? A Karina traz muitos assuntos até aqui a RDC TV, não somente as previsões, aí como o Cláudio falou, mas tem muita coisa para falar, né, Karina? Um leque de opções, né? É verdade. Mas, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, te desejar uma excelente tarde, ao Cláudio, à Cris, a toda a equipe da RDC e a todos que nos acompanham, as minhas seguidoras, enfim, todos que estão tirando esse tempinho para assistir esse programa tão especial, no qual eu fico sempre muito feliz de participar, porque eu adoro você, adoro a tua energia. Karina, e hoje a gente vai falar sobre o poder das ervas e aromas, mas antes da gente iniciar aí nesse tema, né, eu sempre gosto de fazer alguma pergunta que tem a ver com o momento, né, que a gente está vivendo. E a gente sabe aí que está tanto tempo nessa pandemia, né, e agora que ela está tendo aí, vamos dizer, um equilíbrio, aí vem logo a guerra, né? Tu me comentava ali nos bastidores que isso é um problema aí para a nossa saúde mental. Gostaria que tu fizesse uma avaliação sobre isso. Na verdade, Gi, na minha última participação aqui, nós ainda comentamos que até junho, lembra, estaríamos nos despedindo, não completamente, mas eu falei que o Covid ia ir se dissipando, enfim, e muitas pessoas até estão falando, né, em começar a fazer a retirada da máscara, porque nenhuma pandemia acaba, nenhuma doença acaba assim de uma hora para outra, né? Ela vai ficando mais fraca, mais fraca. A questão da guerra é muito triste, é muito dolorosa. Nós que somos da espiritualidade, eu pelo menos quando assisto algumas matérias, inclusive eu quero parabenizar o Cláudio, a Cris, a RDC TV, a equipe da redação, porque as matérias estão sendo assim muito bem expostas, está sendo assim com uma categoria de muita maestria a forma como se tem abordado as proporções de tudo que acontece. A notícia e a informação estão muito completas. Então, Gi, é uma questão que atrapalha as pessoas, atrapalha o meio ambiente, atrapalha um todo e o psicológico das pessoas também, como tu falaste anteriormente, porque as pessoas estão tentando, né, sobreviver a esse caos, né, de fim de pandemia. Muitas perderam seus entes queridos, enfim, o caos na economia também. E aí, de repente, quando as pessoas estão começando a respirar mais aliviadamente, surge uma guerra. O que eu tenho para te dizer? Nenhum lado está certo, né, porque onde existe guerra, e é muito assustador pensar que no ano de 2022, onde existem vários recursos, as pessoas ainda têm que tentar resolver as coisas dessa forma. Eu acho que o que mais importa é a vida, e é o que não está se pensando nesse momento. Eu fico assustada, né, e não entendo como que um mundo onde temos a Organização das Nações Unidas, por exemplo, uma pessoa comete um crime, porque o que ele está fazendo é um crime, né? Nós temos aí, vamos dizer assim, entre aspas, ladrões de galinha na cadeia e grandes vilões da nossa história soltos, né? Tirando milhares de vidas. Hoje eu vi que um hospital foi afetado com crianças doentes ali, então as famílias sofrendo, toda essa questão que assusta o mundo inteiro. Então, eu acredito que só o amor é capaz de resolver as coisas. Porque o meu território, porque isso e aquilo. Gente, nem o nosso corpo é nosso, quanto mais a terra, né? A mesma terra pela qual eles estão brigando ali por território é a mesma que um dia vai enterrá-los e um dia nós ao pó voltarás, né? Então, é uma coisa absurda. Eu acredito que as pessoas tem que tentar chegar a um consenso, mas eu fico com essa sensação, voltando ao que eu estava falando anteriormente, eu fico com essa sensação de impotência, eu acredito que todos nós, de ver que parece que ninguém faz nada. Você observa que ele estava criando essa situação, né, o presidente da Ucrânia, confiando na OTAN, e na hora que ele mais precisou, de certa forma, por um lado, a gente sabe que se isso acontecesse, estaríamos aí vivenciando talvez uma terceira guerra mundial, mas também ele fica ali sozinho, não tem proteção. Então eu peço ao universo, eu rezo sempre aos pais, que isso se resolva da melhor forma possível. E nesse tipo de situação, a gente não pode nem colocar nas mãos do destino, porque ali se trata dos livres arbítrios de cada um se conscientizarem. Mas eu acredito assim que o Putin ele não pode sair ileso dessa situação, porque para mim, na minha visão, ele é um bandido. E entrando, Karina, no nosso tema de hoje, né? Eu resolvi trazer aí na medida essa questão das ervas, dos aromas, né? Porque a gente vê muito agora, né? Nas redes sociais, a questão da saúde mental, do estresse, tudo é tratado
com essa questão dos aromas, né? Então eu te pergunto, aromas naturais, quais seriam? Eu vi que tu trouxe algumas coisas para nos mostrar aí. Bom, Gi, como eu sou mãe de Umbanda, então meu avô era um índio, né? Então eu já trago isso na minha essência das ervas. Eu sou uma pessoa, meu marido sabe, se eu tenho uma dor de cabeça, eu já recorro ao chá. É muito difícil eu tomar uma medicação só se realmente precisa. E claro, muitas vezes se precisa, não. Ninguém está tirando aqui o feito, né, da medicina, das medicações, enfim. Mas a gente sabe que o aroma, as ervas, enfim, as poções, né, do bem, elas mexem não só com o nosso espiritual, mas é uma questão quântica, né? São elementos da natureza no seu corpo, na sua casa. Então, assim, algumas dicas que eu tenho para dar, até para acalmar os ânimos, é a lavanda, tá? Por exemplo, aqui, vocês estão vendo que é um óleo de lavanda que eu comprei pronto, né? Um spray de lavanda. Mas, como é que eu faço para dar vida a ele? Claro que eu benzo, né? Mas assim, você em casa não vai benzer, mas você pode trazer energia espiritual para o seu spray. O que você vai fazer? Você vai abrir, né, esse spray. Aí o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho alfazema e o alecrim. O alecrim que a gente conhece por ser um elemento da tranquilidade. Um chá de alecrim ajuda nas questões emocionais, depressão, tem banhos de alecrim. Aí o que eu faço? Eu pego assim, ó, 2 galinhos de alecrim, tá? A alfazema, que é uma erva da manhã-manjá, é uma erva da tranquilidade, coloco aqui dentro, deixo aberta. O que eu preciso? Eu preciso de um banho de lua, assim como as pedras energéticas, né? Deixar na janela exposto à lua e deixar umas 2, 3 horas no sol da manhã. Depois eu fecho, né, esse pote, dou uma chacoalhada e posso começar a usar no meu ambiente sempre de fora para dentro, ou seja, da porta da entrada. Tudo que é para trazer coisas boas é da porta da entrada para os fundos. Diferente do incenso, por exemplo, que não deixa de ser um elemento aromático, tá? Não considerem o que diz na caixinha dos incensos, isso é bobagem, é só um aroma. Traz dinheiro, chama não sei o quê. Em primeiro lugar, a gente deve salientar que o que traz dinheiro sem trabalhar nada traz dinheiro, é para ajudar, é para cuidar da sua questão espiritual, né? Porque nada vem sozinho, as coisas são energeticamente, os elementos vêm em colaboração com aquilo que você também busca, mas se você também só buscar e não tiver fé em nada, as coisas se tornam mais lentas para você. É aquele equilíbrio, né, que eu falo sempre entre corpo, mente e o seu espírito. Porque você não é um corpo que tem espírito, você é um espírito que está habitando no corpo. Então você precisa ter esse equilíbrio, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente. É um conjunto de coisas, né, Karina? Tu vai lá, acende um incenso, toma um banho desses de relaxamento, usa lavanda, mas tu não tem fé, nada vai se realizar, né? Porque nós temos na nossa volta energias negativas e positivas. Quando você tem uma atitude dessa, de usar elementos da natureza, que é do universo do qual você veio, você ativa esses seres de luz para te fazerem um auxílio. Mas é claro, até Jesus disse, né, fé em Deus e pé na tábua. Mas continuando aqui, ó, o incenso, voltando ao que eu estava falando, não considere o que tem na caixa. O importante no incenso é a fumaça que ele faz, que acaba com cargas negativas. Agora, o aroma pode te ajudar na tua questão mental, espiritual, aquele aroma que te agrada, que te traz lembranças. Como que se usa o incenso? Eu sempre costumo usar 2, assim. Eu começo dos fundos do meu apartamento para frente, em 3 círculos, tá? Em cada ambiente. É bom cruzar a casa, porque energias negativas, elas têm o costume de fazer isso, elas não andam reto. Então, cruzar a casa, preservar os meios, dar atenção aos cantos, tá? E aqui eu tenho, é um banho, né, na verdade, de frutas vermelhas, que é para auxiliar você nas questões amorosas, também nas questões financeiras, que é do povo cigano, tá? Eu, claro, sempre benzo, porque eu tenho alguns produtos que eu faço, que eles são naturais, que eu vendo, mas são benzidos. E às vezes também dou para as pessoas durante algum trabalho espiritual que fazemos de melhora, de ajuda, enfim. Então, o que eu faço? Eu pego e abro ele e eu costumo colocar aqui dentro, eu não trouxe hoje, tá, gente? Mas eu coloco ou 3 pauzinhos de canela, hoje, uns 5 ou 7, nunca coloco par, tá? Pedacinhos de cravo e chacoalho. Aí eu faço aquele mesmo ritual, né? Na lua, no sol, chacoalho, você pode usar isso como um banho e também borrifar na casa, ou o que você faz todos os dias de manhã, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, ó.
cheira, sente a essência, porque eu tenho certeza que como a natureza está ali, e ele é de frutas vermelhas, e tem o cravo e a canela, que são elementos muito fortes de limpeza energética, vai te trazer uma luz espiritual muito grande. E a alfazema também você pode fazer assim, ó, colocar a alfazema e nenhum banho você pode usar a erva seca. Aquilo não é um banho da vida. Se você comprar esses banhos que a erva está seca, a morte está ali. Você precisa da erva viva, né? Então você ferve uma água, deixa a água esfriar e depois você coloca a erva viva, fresca, que você pode comprar na feira, enfim, onde for, e macera. Espera uma hora, vai, toma o teu banho, né, de chuveiro, o teu banhozinho de higiene, pega e sempre coloca do pescoço para baixo. Por quê? Você tem que preservar aqui o seu chakra coronário, que é onde liga o seu corpo ao espírito, né, que é a zona pineal do nosso cérebro, que é ali que mora o seu perispírito. Então, sempre do pescoço para baixo, para tirar as cargas negativas, que elas gostam de aflorar essa parte aqui, né, do nosso corpo, principalmente chakras da coluna, chakra solar, de plexo solar. Então, é muito bom. E a alfazema é um banho maravilhoso. Por que eu trouxe, né, a alfazema, alecrim, polvo cigano e aqui ó, o de lavanda? Exatamente porque é um momento onde as pessoas estão com o emocional muito abalado. Inclusive se fala muito da lavanda, eu já trouxe várias pessoas profissionais aqui no programa que falam que até para o bruxismo, né? Sim, e como ação calmante, sim, né? Antes certeza. de dormir, né, Karina? Porque a gente sabe que as pessoas estão aí com problemas de insônia atualmente, né? Eu faço um travesseirinho, né, que eu pego assim alguns tecidinhos. Aí eu abro ele, né, abro a espuma, tá? Você pode pegar e colocar. Aqui nós temos um spray, né? Mas eu posso colocar a lavanda mesmo ali dentro, dou uma borrifada nesse spray para ativar o aroma, fecha ele, dou mais uma borrifada e coloco ali. Antes de dormir é sempre bom. Eu mesmo ontem eu fiz um banho energético lá na banheira, aí depois eu, né, coloquei os meus aromas e eu observo que quando eu faço isso, eu durmo muito melhor, até porque eu sou médium e nós recebemos muitas coisas. Então, às vezes, eu tenho dificuldade em pegar no sono. E ontem, não, toda vez que eu faço esse banho, 2 vezes por semana, é um momento assim que eu caio, parece que eu vou leve. E assim, não basta só fazer e colocar ali. Você tem que sentir o aroma e o teu pensamento tem que ser colaborativo. Porque assim, eu sei que tem muitas coisas difíceis nesse mundo. E não é aquela questão de positividade tóxica. O que é positividade tóxica? Tu só tem que falar coisas boas. Não, eu sei que de vez em quando a gente tem que entender o que não é ruim, até para a gente poder contornar e consertar, ver onde nós estamos errados. Porque muitas vezes, a negatividade está em nós mesmos. Às vezes eu acompanho assim, às vezes as pessoas, o fulano. Não, não é o fulano, é você. E você tem que se cuidar também para não ser tóxico. Às vezes a toxicidade está em você. Então ninguém é obrigado a ser feliz o tempo todo. Mas nós temos que, né, tentarmos ser a cada dia melhores e tentar buscar essa resiliência, essa esperança. Porque diante de tudo que acontece, se você ainda for pensar negativo, voltando ao que eu estava falando antes, não misturando com os momentos que nós não estamos bem, porque nós temos esse direito. Mas sempre que nós pudermos, estivermos dispostos a buscar boas energias, buscar boas vibrações, é excelente, só vai te trazer coisas boas, eu tenho certeza. E quem está dizendo isso sou eu, e tu conhece a minha história, eu já passei muitas coisas nessa vida. E quero mandar um beijo para o Cláudio, que eu sou fã dele, da Rihanna, da Candice, amigos queridos. Karina, e aí também a gente tem que levar em consideração as pedras e os cristais também, sim, que são ótimos para energização, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho. Exatamente. Bom, como o Cláudio falou ali, a Cris, eu trabalho, né, com cartomancia, eu sou taróloga, sou cartomante. Algumas pessoas têm medo dessa palavra, né? Um dia uma outra cartomante foi me procurar lá e perguntou, como é que tu conseguiu ter tanto sucesso como cartomante, que eles me conhecem como cartomante das celebridades? Eu disse, porque eu nunca tive medo desta palavra. Porque eu sou a Karina Cartomante e tenho orgulho de ser a Karina Cartomante. Porque cartomancia, tarô, não tem diferença, é um oráculo. Só que algumas pessoas, e talvez até pela ignorância humana, associam aquelas magias do mal. Tu sabe, isso acontece muito. Só que eu sei de onde veio a minha essência do bem. Então, eu nunca me escondi e a minha avó dizia uma coisa assim, tu vais ver que daqui a uns anos a espiritualidade ela vai estar tão à tona que eles vão inventar vários nomes para a espiritualidade. Como hoje, por exemplo, a terapia holística. Não estou tirando, eu mesma não deixo de ser uma terapeuta holística. Mas tem gente, Jana, que tem medo de expor, eu sou espiritualista, eu sou cartomante, e fica buscando vários sinônimos. Gente, eu sou a Karina Cartomante, e sou terapeuta espiritual, e sou terapeuta holística, porque eu sou da espiritualidade. E a espiritualidade, ela é o bem.
Você pode ser de qualquer religião, porque o seu caráter, o que você faz pelo outro, porque não adianta só rezar, né? Que nem dizia a Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são muito melhores que as bocas que rezam. Não adianta ir em templo algum, não adianta você, eu vou passar o alecrim na minha casa e ficar ali, apunhalando a faca, porque a maior energia do bem é aquela que vem do teu pensamento, dos teus atos e do teu coração. Isso aqui é uma coisa para nos ajudar, mas o principal elemento do bem está dentro de você. Karina, e aí tu já pode falar um pouquinho sobre as pedras e os cristais. Eu não falei das pedras. Bom, aí voltando, eu tenho um método que eu desenvolvi quando eu perdi a minha melhor amiga. Inclusive, eu vou escrever um livro, o método se chama Felicidade Sincera. Contando a minha história, tudo que eu passei, tudo que ela passou durante a doença e como eu consegui sobreviver com a perda dela. Eu vou chorar, viu, Juliana? Daqui a pouco eu choro aqui. A gente se emociona, até porque eu estou num momento assim, ontem eu chorei muito vendo cenas da guerra. Nós que somos da espiritualidade, nós ficamos muito vulneráveis de vermos assim almas sendo ceifadas por motivos... Aliás, não existe motivo, né? Mas sim, a guerra é uma bobagem. Vou ser sincera com vocês, é o que eu penso. A vida é o principal. Então, assim, eu tenho técnicas de respirações, tá? Com pedras, onde eu as coloco nos chakras. Eu tenho uma respiração para cada chakra, tá? Eu tenho terapias que eu faço às vezes ao ar livre com as pessoas, ou terapias de maca. E as pedras, elas têm um poder vibracional muito grande, porque o que elas são pedras, vieram da terra, né? Tem aquela energia da natureza muito profunda, então elas são uma limpeza fantástica, maravilhosa. Os cristais, ter cristais na entrada de casa é uma coisa maravilhosa, só que o que acontece? Você não pode ter um cristal preso dentro de um vidro, você não pode ter um cristal todo cheio de pó, ele tem que ser bem cuidado. O cristal tem que ser cuidado como se fosse você. Por exemplo, eu vou botar uma hematita, tá? Que é uma pedra muito forte, muito poderosa contra energia negativa. Eu tenho que, pelo menos uma vez por semana, deixar essa hematita tomar um banho de água corrente por 1 minuto, pegar sol, pegar lua. Como eu falei, tudo tem que estar conectado. Lembra que eu comentei com você, que eu até fiz um texto, que nesse mundo, dentro de todos os elementos, existe o bem e o mal? Por exemplo, a água que mata a tua sede te afoga, o fogo que te aquece, que prepara o teu alimento, te queima, o remédio que te cura te envenena. Então, cabe a nós buscar esse equilíbrio, aquele yin e yang, né? A gente tem que buscar o lado do bem em todos os elementos. Karina, e já que o Cláudio ali estava pedindo previsões, né? Vamos lá, mas não é sobre ele, né? Depois eu passo em off. Bom, eu acredito, Giana, que ainda vamos passar agora, pelo menos dentro desses 3 meses, um momento muito conturbado. Eu torço para que algumas coisas que eu recebi, que a guerra pode ser resolvida, mas assim como o Covid não vai ser de uma hora para outra, porque ainda algum lado vai ter que ceder em algumas coisas, vai ser bem complicado, tá? Mas eu acredito que até o final do ano a gente tem aí uma resposta mais tranquila. Eu acredito que no final de setembro está vindo uma energia melhor aí para o nosso planeta. Vamos ter muitas mudanças, né, na política, economia. Vai ser um final de ano aí de grandes revoluções. E o Covid vai ser resolvido, Karina? O Covid, já, de certa forma, assim, ele ainda existe, tá? Eu aconselho as pessoas, pelo menos por mais 2 anos, não aglomerar tanto, mas ele está se tornando, ele vai acabar se tornando uma gripe, uma coisa normal. É claro que daqui a um tempo pode surgir uma outra pandemia, porque nós já tivemos várias, mas assim, o auge dele já passou. Mas eu aconselho as pessoas ainda a continuarem se cuidando por um tempo. Não saírem assim, né? Porque pode ali aprimorar alguma coisa e acabar se perdendo muitas vidas, por acharem, acabou, mas claro que o número não vai ser tão exponencial, mas ele ainda pode tirar muitas vidas. E sobre o teu projeto Felicidade Sincera, mais alguma consideração? Eu acredito que na próxima vez que eu vier aqui, a gente pode focar mais nesse projeto. Eu vou contar um pouquinho para o pessoal. Quando começou a pandemia, eu ia começar a fazer palestras, né? Vai ter um e-book depois. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, porque ali as pessoas vão perceber tudo que eu passei. Porque uma coisa é você me ver aqui toda arrumadinha, bonitinha, e eu dizendo, foca no que é bom, apesar de eu evidenciar aqui que não se pode ter positividade tóxica. Mas uma coisa é você ver ali essa história real que eu passei, que os meus pais sabem, que a minha família sabe, que meus amigos sabem, e pensar, nossa, essa pessoa ela é resiliente mesmo, e se as coisas deram certo para ela, elas podem dar certo para mim também, porque eu não sou melhor que ninguém, se eu conseguir, você consegue também.
Até rimou, né, Gi? Não foi né? proposital, porque eu sou meio poeta, viu? E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que tu deixasse para os nossos telespectadores aí umas 3 dicas aí para o pessoal se energizar, energizar o ambiente. A primeira é ter empatia, né? Como eu falei, é colocar aqui, ó, que as pessoas têm defeitos, têm acertos. É claro que existem bandidos, criminosos, né? Erros gravíssimos, mas isso é uma outra coisa. Mas assim, que todos nós estamos buscando nesse mundo a felicidade, tentando sermos melhores. Então, como eu falei, a minha primeira dica, não adianta você fazer nada disso e não ter amor no coração e empatia. Você tem defeitos, você vai errar, mas isso é uma outra coisa. Você precisa tentar fazer o carpe diem também, né? A minha segunda dica, viver mais um dia de cada vez. Que não é um dia a mais da sua vida, é um dia a menos. Mas isso eu não falo para você se assustar, é para você entender que você precisa, né, fazer o carpe diem, que é colher, saborear. Eu faço aquela minha brincadeira do pudim, né? Eu não sei se você gosta de pudim ou se você come doce, tá de dieta, mas assim, eu gosto muito de pudim. Se eu vou comer um pudim rápido, eu não vou sentir o gosto dele. Digamos que seja sua comida fit, tá? Come devagar, saboreie, assim é o seu dia, é a sua vida. Presta mais atenção no seu filho, no seu pai, naquilo que você ama. Não pense tanto nas suas conquistas pelo dinheiro. É claro que a gente precisa de dinheiro, né? Não se pode romantizar o dinheiro. O dinheiro ajuda na felicidade, ele paga viagem, ele paga convênio, a gente precisa da gasolina, se não fosse a gasolina eu não estaria aqui, né? Pago o Uber, enfim. Mas ele não pode ser mais forte que o amor, que a sinceridade, que a fé. Você não pode usar a ganância, é diferente, né? Ambição é você ambicionar, todos nós temos ambições. Agora a ganância é quando você coloca o dinheiro acima do seu caráter, acima das pessoas, e isso já te coloca para trás. Seja luz, busque ser do bem a cada dia, busque ser melhor, que você não vai se arrepender. Muito obrigada, Karina, pela tua participação. Tu é uma maravilhosa, quero dizer que tu tá com uma energia de luz, viu? Tá mais bonita. Aí tem, gente, mas depois eu conto outro dia quando eu trouxer o tarô. Gi, eu posso deixar meus contatos? Pode. O Instagram, então, @Karina Fernanda Cartomante, página do Facebook também. 519950-45998 é o meu telefone de contato. 519950-45998 para agendamento de consultas de tarô, cartas ciganas, eu jogo qualquer tipo de cartas, terapias espirituais, aconselhamentos, enfim. E na medida desta quinta fica por aqui, voltamos na próxima semana com mais novidades. Beijo, gratidão. Agora você fica com o Portal RDC. Até lá.